Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje a gente vai fazer um teste que há um bom tempo eu estou preparando junto com a minha esposa para trazer para vocês, e eu diria até que é um teste muito diferenciado. Diferenciado principalmente porque eu acho que ninguém teria coragem de fazer um teste tão longo, tão denso, para trazer essa informação para vocês, principalmente se tratando de processadores em overclock. Eu preparei um texto que eu deixei lá no nosso Medium, medium.com/PCFacts, vai estar disponível para vocês aí, um link da descrição. E na verdade, antes da estreia desse vídeo, já vai estar lá disponível. Para que serve esse texto? Eu estou aqui, inclusive, com o texto na mão. Para que serve esse texto? Justamente para vocês poderem consultar tranquilamente cada um dos 43 gráficos que eu vou mostrar hoje. Na verdade, eu vou mostrar 44 porque um é de performance geral. Nós analisamos, a ideia inicial era analisarmos 10 processadores, acabamos que analisamos 12. E ficou um teste bem bacana, cara. Mas qual é o intuito? A gente sabe que muitas pessoas hoje já desistiram dos consoles, porque os novos ainda vão sair só no Natal de 2020, já no final do ano. E os atuais, cara, por mais que você pegue um Xbox One X, a gente vai ter que estar rodando ali em 1080p 30 ou 4K 30. Então, muita gente vai para o PC justamente procurando rodar em 1080p 60. Na verdade, se eu não me engano, deixa eu ver o dado aqui, são 65% dos usuários de PC usam o PC em 1080p 60 fps, isso segundo o Steam Survey. Só que para essa resolução, muito provavelmente essas pessoas não estão querendo jogar em 30, estão querendo jogar em 60. É muito fácil para a gente aqui do PC Facts, que a gente tem mais de 30 placas aqui, determinar para você qual que é a melhor placa para você rodar hoje em 1080p 60 fps, com praticamente todos os jogos com as configurações topadas. É essa bichinha aqui, ó. É a GTX 1660 Super da NVIDIA. A AMD deve lançar uma concorrente para ela em breve, provavelmente seja a RX 5600 XT ou a RX 5600. E aí a 5600 XT concorrer com a 1660 Ti, provavelmente, tá? Mas elas já são muito próximas. Então, essa placa é que hoje a gente recomenda porque é a que está melhor dimensionada. Para quem não sabe, ela tem uma performance ali parelha com a 1070, Vega 56, 980 Ti. Então é uma placa muito bacana para rodar esses jogos atualmente. Só que não basta para vocês que estão em casa testar essa placa, ou rodar essa placa e saber que simplesmente ela é necessária. Você precisa saber o processador que vai rodar essa placa. Porque não dá para eu simplesmente dizer para vocês assim, como a gente testou no 9900K aqui, põe o 9900K que você vai pegar nossos resultados. Pô, não é justo. Uma placa dessa deve vir entre R$ 1.200 e R$ 1.400. E aí eu recomendar um processador de 2.500 pau pro cara, para ele montar com uma Z390 de 2 conto, aí realmente vai começar a sair do orçamento por uma boa margem aí pro pessoal que está em casa. Então, e como provavelmente o pessoal que está querendo 1080p 60 também não quer investir tanto, o que a gente propôs fazer? Pegar 12 processadores, juntar eles, no caso, para a gente fazer isso, a gente precisou de duas placas-mãe, né? Uma X370 Crosshair 6 Hero e uma semelhante, que é a Z370 Maximus 10 Hero, ou seja, placas-mãe do mesmo segmento. Dois kits de memória exatamente iguais, 3600 MHz L17, só que, claro, cada um dos processadores que a gente testou, a gente pôs no máximo possível. As configurações de cada um deles vão estar aí tanto no texto do vídeo quanto na descrição. E aí o que a gente fez? A ideia era testar em 44 jogos. Mas infelizmente, desses 44 jogos, o Fortnite atualizou no meio dos testes, porque como eu disse, durou 16 dias, né? Ele atualizou no meio dos testes e aí não deu mais para usar, né? Então a gente teve que tirar, então acabou ficando 43, mas é jogo pra caramba. E aí assim, para que a gente possa ser justo, o vídeo de hoje é meramente focado em performance em games, pessoal. Você que está em casa tem discernimento suficiente para saber, por exemplo, que um 3800X tem uma melhor performance em muitas outras atividades além de games que um 9400F, por exemplo. Você tem esse discernimento. Então, o foco hoje não é dizer, isso aqui é melhor para edição, isso aqui é melhor para... Não, a gente vai pegar a 1660, testar com 12 processadores, 6 AMD Ryzen e 6 Intel Core, e pronto, a gente vai dizer qual que é o melhor para você rodar com a 1660 Super. E o melhor não é necessariamente aquele que vai gerar mais FPS, mas é aquele que é mais barato e que gera uma performance próxima ao máximo que a placa pode entregar. Beleza? Então tá. Lembrando que esses
43 jogos, eles foram testados no melhor preset possível, justamente porque o pessoal que compra 1660 Super provavelmente quer rodar com 1080p 60 no máximo, e é para isso que a gente recomenda. Então vamos ver qual desses processadores aí, a gente está falando do 9900K, 9700K, 8700K, 9600K, 9400F, 9100F. Esses são os representantes da Intel. Do lado da AMD, 3900X, 3800X, 3600X, 2700X, 3400G e 3200G. A gente queria poder ter o 3800X, o 3500X? Sim, mas a gente não tem, então infelizmente não deu para testar, tá pessoal? E aí, vamos ver como que cada um se comporta nesses 43 jogos topados com a 1660 Super. E depois dos comentários em cada um dos 43 jogos, a gente vai fazer alguns comentários pontuais sobre cada um deles. Em Assassin's Creed Origins, a gente tem os processadores da Intel rodando bem semelhantes, menos o 9100F que faltou ter mais núcleos. Do lado da AMD, todos eles rodam semelhantes, com exceção do 3400G e do 3200G. Perceba que os Ryzen estão correndo um pouco atrás em comparação aos Intel. Em Assassin's Creed Odyssey, muita inconsistência. Os processadores da Intel, com o Hyperthreading, levam uma ligeira vantagem, mas todos os Intel venceram os AMD, com exceção do 3800X, que a 4.5 deu um show nesse jogo particularmente. Já as APUs da AMD renderam lá atrás. Em Anthem, já vemos que, estranhamente, o 8700K tem uma performance aquém do 9600K e do 9700K, um pouco acima apenas do 9100F. O 3900X rendeu só abaixo do 9900K. O 3800X rendeu parelho com os melhores Intel. Os Ryzen 2700X renderam perto ali do 9100F e 8700K, mas o 3400G e 3200G perderam até para o 9100F. Em BF5 todo mundo fica muito parelho, com exceção do 9100F e do 3400G. Claro que os Ryzen têm um totalzinho a menos de performance, dada a sua latência. Borderlands 3 é aquele jogo que, honestamente, independentemente do CPU que você use, veremos sempre a mesma performance da placa. Claro que os Ryzen de segunda geração, pela sua latência maior, ficam um tiquinho atrás, mas eu acho que isso é visivelmente imperceptível. Call of Duty Modern Warfare roda bem em qualquer CPU Intel testado sem nenhuma distinção. Em Ryzen, a gente tem uma pequena perda que mal dá para distinguir visualmente. Mas é intrigante, eu confesso, ver um 3900X a 4.4 GHz num CCD e 4.2 GHz no outro CCD não empatar sequer com um Core i3 9100F. Control é outro jogo que basicamente não nos permite diferenciar CPUs em seu gameplay. O 3400G e o 3200G correm um pouco atrás, mas sinceramente eles têm um excelente resultado nesse belíssimo jogo. CSGO mostra que os topos de linha mainstream da Intel ficam um passo à frente, 9900K, 9700K e 8700K. O 9600K fica um pouco atrás e empata com 3900X e 3800X. O 3600X já vem com mais dificuldade, mas roda bem. Infelizmente, 9400F, 9100F, 2700X, 3400G e 3200G vieram muito fracos em comparação. Possivelmente porque CSGO precisa de performance single thread, ou seja, alto clock, alto IPC. Nenhum desses processadores que a gente citou que renderam mal consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Em Detroit Become Human, qualquer CPU de menos de 8 threads sofre. É o caso do 9600K, 9400F, 9100F e 3200G. Eu esperava que o 3400G fosse se garantir, mas não foi o caso. Reparem como todos os Ryzen rodam um teco abaixo dos Intel. Deus Ex Mankind Divided é um outro jogo em que mal se vê as diferenças entre os CPUs de mesma plataforma. A única diferença mesmo fica entre Intel versus AMD, em que os Ryzen rodam um tico abaixo. Em Devil May Cry 5, com exceção do 9900K, 9700K e 8700K, todos os CPUs rodam na mesma performance. A diferença visual perceptível entre eles, eu diria que seria ridiculamente pequena. Em Fórmula 1 2019, vemos todos os processadores Intel, com exceção do 9100F, com a mesma performance. Pro lado dos Ryzen, já vemos mais inconsistências, que ficam até difíceis de explicar. Por incrível que pareça, quem rodou melhor no lado da AMD foi o 2700X. Em Far Cry New Dawn, nós temos 3 patamares de performance. Os 4 primeiros rendendo acima de 92 FPS, os 8 seguintes rendendo entre 90 e 88 e as APUs rendendo abismalmente abaixo. Em Far Cry 5 é um pouquinho diferente. Todos os Intel rodam acima dos Ryzen, apesar de que assim, os Ryzen não rodam mal, tá? Apenas, novamente, as APUs que sofrem. Final Fantasy XV é basicamente um empate técnico entre todo mundo. Só as APUs que rodam um passinho atrás. Nada alarmante, mas tá atrás. Forza Horizon 4 roda em qualquer Intel super bem.
Para se ter noção, o 9100F roda empatado com o 3900X. Nessa hora, o IPC dos Ryzen de segunda geração demonstra que são mais fracos que o IPC dos Intel Core e do que o IPC dos Ryzen de terceira geração. O 2700X perde um pouco de fôlego, mas o 3400G e 3200G ficam atrás por mais de 10%. Em For Honor não tem nada que a AMD faça que bata os Intel, até mesmo o 9100F. A boa notícia é que nenhum Ryzen roda necessariamente mal. As APUs, como sempre, um passinho atrás, mas ainda rodam bem. Em Gears 4, todos os Intel rodaram bem, exceto o 9100F com uma estabilidade ruim. Os Ryzen de terceira geração rodam bem, mas os de segunda demonstram as suas fragilidades. O 2700X foi o que menos teve dificuldade, mas em compensação o 3200G teve uma performance sofrível. Em Gears 5, temos mais paridade. Afinal, o jogo exige menos FPS para os processadores instruírem. O 9100F e o 3200G foram os únicos que apresentaram problemas para rodar como os outros. Claro que os Ryzen ficaram degrau abaixo na performance por conta da latência mais uma vez. Em Ghost Recon Breakpoint, CPUs sem HT renderam um pouco abaixo. Do lado da Intel, o 9100F foi quem teve dificuldades em manter a estabilidade. Já no lado da AMD, houve maior inconsistência, com o 3900X e o 2700X com mais performance que os outros. As APUs rodaram com pior média e 1% low de todas. Em Ghost Recon Wildlands, todos os Intel rodaram bem. O 9100F apresentou uma leve instabilidade no frame time, bem pequena. Os Ryzen rodam um pouco abaixo dos Intel e as APUs mais abaixo ainda. Já em Grid 2019, todos os Intel renderam bem, mas nos Ryzen apenas o 3900X se salvou. Os outros todos foram abaixo, principalmente o 3400G e o 3200G. Em GTA V, conforme aumentam os núcleos, aumenta a performance na Intel. Porém, o 9400F e o 9100F ficam bem atrás. Na AMD, vai de acordo com o clock que conseguimos de cada CPU. Como o mais alto clock foi o do 3800X, ele foi o que rendeu mais, porém não consegue alcançar o 9600K. 3400G e 3200G tem uma performance sofrível mais uma vez. Em Hitman, vemos todos os processadores Intel rendendo bem, com o 9400F e 9100F rendendo um tico abaixo. No lado da AMD, todos rendem bem, com exceção do 3400G e do 3200G. Em Metro Redux, o CPU basicamente não vai fazer diferença para você. Até os 3400G e 3200G conseguiram uma performance decente se comparados aos outros CPUs. Só um leve step atrás. Em Metro Last Light Redux, mesma coisa, inclusive até mais leve que o seu antecessor, o 9100F e o 3200G, que infelizmente tem uma maior instabilidade no frame time. No terceiro jogo da série, que é o mais recente, Metro Exodus, vemos os vários patamares de performance. A tríade top da Intel nos 44 FPS, os outros três mais simples da Intel nos 42 e os Ryzen mais recentes entre 39 e 40 e os de segunda geração na casa dos 38 FPS. Em PlayerUnknown's Battlegrounds, um jogo muito pedido aqui no canal, todos os Intel a 5 GHz rodaram muito bem. Em PlayerUnknown's Battlegrounds, um jogo muito pedido aqui no canal, todos os Intel a 5 GHz rodaram muito bem. Quando chegamos no 9400F, que tem um clock bem mais baixo, a gente já perde estabilidade de frame time, mas não na média. No i3 9100F fica impossível de rodar com tamanha instabilidade. Os Ryzen de terceira geração, apesar da boa média, mantiveram uma instabilidade desconfortável, e os de segunda geração nem se fala. Para PUBG, pessoal, o papo é de Intel mesmo. Em Rainbow Six Siege, vemos que todos os Intel tiveram performance melhor que qualquer AMD. O 9100F foi o único que teve um pior frame time, mas nada agravante. O que é ruim mesmo é ver os 3400G e 3200G rodarem bem abaixo de todos, mas mesmo assim, ainda sobram demais nesse game em termos de FPS. Red Dead Redemption 2 é outro jogo que basicamente não exige CPU e não faz distinção in-game por isso. Então, entre todos os Intel, a diferença é basicamente nula. Entre os Ryzen também, mas eles andam com menor performance em comparação com os Intel. Em Resident Evil 2, eu diria que todos os CPUs estão parelhos, porém perceba que o Ryzen 3800X, por rodar a 4.5 GHz, consegue o melhor 1% low dos Ryzen. Se todos os Ryzen conseguissem 4.5, a gente veria todos com a mesma performance. Em Rise of the Tomb Raider, percebemos que os Ryzen ficam alguns FPS abaixo dos Intel, e que no caso dos 9100F, a gente tem uma perda de estabilidade. Ao olhar para os 3400G e 3200G, vemos que a estabilidade deles é aquém e preocupante. Em Sniper Elite 4, qualquer Intel ganha de qualquer Ryzen. É incrível ver um 3900X a 4.4 GHz no CCD e 4.2 no outro, perder para um 9100F, que está a 4 GHz. Mas a latência dos Ryzen é justamente o que os impedem de render mais.
Shadow of the Tomb Raider roda bem em boa parte dos processadores, o 9100F e os Ryzen de segunda geração que passam por um sufoco. Uns mais que outros, mas nesses citados há perdas. Destacamos que pela primeira vez um Ryzen vence o 9900K. 83 FPS no 3800X em 4.5 GHz contra 81 FPS no 9900K em 5 GHz. Em Star Wars Jedi Fallen Order vemos algo mais condizente com a performance geral de cada CPU. Quanto mais forte a CPU, melhor ele rende proporcionalmente em Star Wars Jedi Fallen Order. Aqui, o 3800X e o 3900X empatam tecnicamente com o 9900K, mas perdem para o 9700K. Em Strange Brigade ocorre algo muito parecido com Resident Evil 2. Todos os processadores rodam bem, com os Ryzen apenas tendo pior manutenção de frame time. Com exatamente a mesma exceção do remake de Resident, que é o 3800X, com melhor frame time por conta dos 4.5 GHz. The Division roda bem em todos os processadores, deixando apenas o 3400G e 3200G para trás, bem como o 9100F com certa instabilidade comparado ao resto. The Division 2 tem um comportamento parecido com seu antecessor. 9100F com leve instabilidade, 3400G e 3200G rodando abaixo do resto dos processadores. Em The Witcher 3, incrivelmente, o 9900K apresentou inconsistência. O resto rodou super bem. Claro que com diferenças, mas mesmo o 3200G, você já roda muito bem, com 4 FPS de diferença para o melhor processador. Em Watch Dogs 2, qualquer CPU Intel vence toda e qualquer CPU AMD. Os 3200G e 3400G, mais uma vez, limitando a performance da placa. Em Wolfenstein 2, eu esperava mais dos Ryzen, mas novamente, foram vencidos por qualquer Intel. E por uma boa margem, hein, galera? Em Wolfenstein Youngblood, mesma coisa. Um 3900X fica 10 FPS atrás de um 9100F. As APUs rendem menos que todos os Ryzen representados aqui no teste. Em World War Z, todos os CPUs foram bem, com exceção dos que sempre rodam abaixo. Via de regra, 9100F, 3400G e 3200G. Porém, os Intel sempre com um tico de performance a mais. Para facilitar a vida de todo mundo, a gente preparou um gráfico com a performance geral de todos os 12 CPUs nos 43 jogos que a gente testou. Nesse gráfico fica nítida a diferença de performance que vemos em boa parte dos games que trouxemos para vocês. Obviamente, processadores como 9900K, 9700K e 8700K que rodam a 5 GHz oferecem a performance padrão e referência da placa. Por pequenas inconsistências, o 8700K teve uma mísera diferença. O 9600K é o CPU limite ali, entre o gargalo e a performance referência. O maior problema do 9600K, na verdade, foi Detroit Become Human, que fez rodar muito mal, perdendo pontos para não realmente chegar no 8700K e nos processadores mais acima. O 9400F, para o valor em que é oferecido no mercado, ele rodou melhor de maneira geral do que o nosso 3900X, que é uma marca impressionante. Fora que ele não precisa de uma placa-mãe robusta, uma Z370, Z390, não precisa de uma memória robusta, não precisa de um water cooler absurdo, então é um processador barato que não exige todo o resto do sistema para que você rode bem com a 1660 Super. O 9100F já é um gargalo vez ou outra. Já fica longe da performance referência em alguns casos, mas de maneira geral é um CPU que se compara com o 2700X em performance com a 1660 Super. Rende melhor na média e um pouco pior na mínima, ou seja, a estabilidade do 9100F é pior do que a do 2700X. Os três Ryzen de terceira geração, 3900X, 3800X, 3600X, rendem abaixo ou empatados com o 9600K. Portanto, são um limite, também assim como o 9600K, entre o gargalo e a performance referência. Eu destaco aqui que o 3800X deu um pulinho em relação à média dos outros por causa dos seus 4.5 GHz, que infelizmente não é qualquer Ryzen que consegue, mas se você conseguir aí, ótimo. O 2700X rende quase no 3600X, que é um CPU mais fraco do que ele, mas muito por conta da latência mais alta do 2700X, bem como o IPC, o clock, que é mais baixo, mas ele rende até bem, mas com gargalo. O 3400G ele tem um gargalo grande, mas que capilarmente pode ora representar muita perda, ora não representar perda nenhuma, dependendo da aplicação, tipo Resident Evil, Red Dead, mas de uma maneira geral não é recomendado para rodar com uma 1660 Super. O 3200G já é um processador problemático, ele tem um clock baixo, IPC ruim, latência alta, poucos núcleos, não tem hyperthread, além de ter, de uma maneira geral, um rendimento muito abaixo. Então, não é recomendado em hipótese nenhuma. Bom, depois de toda essa amostragem de 43 jogos em 12 processadores com essa placa, eu acho que ficou bem claro que não dá para recomendar o 3400G, o 3200G e o Core i3 9100F. Mas eles são processadores baratos e, em alguns casos, eles rodam até bem
Vão haver jogos em que não vai fazer diferença. Então, dependendo do jogo que você joga, você vai olhar lá nos nossos 43 testes. Se de repente os jogos que você joga não tem perda, não tem problema nenhum você comprar esses processadores. Agora, se vocês acham que essa placa exigiu muito dos processadores, eu devo dizer para vocês o seguinte. Essa é uma placa que chega muito perto da 1660 Ti, que rivaliza com 1070, Vega 56, GTX 980 Ti e FuriX. Então, se você for pensar aqui, há duas gerações atrás, há duas gerações atrás, essa placa 1660 Super tem uma performance de uma top de linha de duas gerações atrás e querer colocar ela com um processador quad-core sem HT como 3400G ou como 9100F, é a mesma coisa de querer usar uma 980 Ti com um 4690. Naquela época isso já era absurdo. Então, realmente eu acho que a placa até rendeu melhor do que eu esperava. Ela não exigiu tanto dos processadores quanto eu esperava que ela exigiria. Tá? Deixa eu ver aqui se ainda falta mais alguma... Ah, tá! Com relação aos Ryzen, né? E aos Ryzen eu preciso explicar muita coisa. Eu sempre tive a teoria de que os Ryzen, por conta dessa latência deles, eles sempre renderiam abaixo, sempre. Só que existe o seguinte, as pessoas achavam que o Ryzen, ou qualquer Ryzen que seja, ele só renderia abaixo em segmentos como 2080, 2080 Ti, 2080 Super, esse tipo de coisa. Só que na realidade não, pessoal. A gente viu aqui que mesmo uma 1660 Super, que é uma placa que é praticamente metade, eu acho, não, ela é até menos da metade do que uma 2080 Ti, realmente o Ryzen deu uma segurada. Agora, por que isso acontece, pessoal? É preciso entender o funcionamento para que você entenda do que a gente está falando e o porquê que isso acontece. Quando você pega um game que quer te entregar como objetivo principal o frame o mais rápido possível, a gente tem que parar de entender a métrica como FPS. A gente precisa entender que, na verdade, para você ter a maior quantidade de FPS em um segundo, cada frame deve ser renderizado no menor tempo possível. Então, na verdade, a métrica correta não é FPS, mas em quantos milissegundos cada um desses frames é gerado. Se no final do segundo, cada um dos frames é gerado numa média de 16,6 milissegundos para cada, você vai ter aí 60 FPS. Então, para você ter os seus 60 FPS, você vai precisar que cada frame seja gerado, em média, em 16,6 milissegundos. Esse tempo, que é o que a gente chama tempo do frame ou frame time, ele é composto do tempo do CPU e o tempo da GPU. O CPU não gera um frame, tá, pessoal? O CPU, ele tem as suas tarefas, as suas atividades, os seus cálculos e as suas instruções resultantes para gerar, que vão embasar a placa de vídeo a saber o que ela tem que fazer. O que tem no mundo 3D que a placa de vídeo tem que desenhar? Quais são as cores dos pixels que a placa tem que desenhar? Isso tudo, na verdade, a placa só vai saber se o processador instruir, se o processador disser, olha, você tem que desenhar um cone aqui. Aí ela vai lá, coloca dentro do buffer dela um cone, e aí ela vai renderizar, rasterizar aquele cone em 2D para você, para te entregar o frame. Então, para o frame chegar na tua tela, tem um tempo que o CPU vai usar para pegar os dados que estão no HD e jogar na memória. Isso aí provavelmente ele vai fazer no loading do jogo. De lá da memória, ele vai puxar esse dado para dentro do processador. Lá dentro do processador, esse dado vai ser distribuído. Ora, ele vai ter que ir para um core, e aí vai ficar no cache desse core. Ora, ele vai ter que ir para outro, dependendo de como as instruções são segmentadas no próprio desenvolvimento, no próprio código do jogo. E aí, ou seja, nós vamos ter aí, dentro do tempo do CPU, um tempo para ele puxar a informação da memória e um tempo para ele ficar rotacionando essa informação conforme a necessidade dentro dos núcleos e dentro dos seus caches. Depois disso tudo estar feito e se chega a um resultante, ele vai instruir a placa de vídeo. Esse tempo do processador para fazer isso é chamado de CPU time, ou seja, o tempo do CPU. E o tempo que a placa de vídeo usa para receber essa instrução, criar a cena 3D necessária, fazer os processos de tessellation, fazer os processos dos shaders de uma maneira geral, criar os vértices, criar a geometria e aí criar os pixels para realmente criar o frame, colocar no buffer e ele aparecer na sua tela, esse tempo que ela leva para fazer isso é o GPU time, é o tempo da placa de vídeo.
Então, o frame time é um conjunto. É o tempo do processador para fazer a instrução para a placa de vídeo e o tempo da GPU para ela realmente entregar o frame para ti. E aí tudo volta de novo. Claro que o tempo do CPU é intercalado com o da GPU. Então, por exemplo, na hora que está no load lá, o CPU já está instruindo a GPU. Quando chega essa informação na GPU, ele já está preparando as instruções para o próximo frame. E aí a GPU começa a imprimir, de acordo com o tempo dela, o frame na tua tela. Quando o frame está lá na tua tela, a CPU já está mandando as instruções para a GPU de novo. Então isso é intercalado, mas o frame time é a soma do tempo do CPU e do tempo da GPU. Isso compreendido, a gente precisa agora entender a diferença do tempo de CPU em Intel para o tempo de CPU em AMD Ryzen. Porque a GPU, supostamente, vai usar exatamente o mesmo tempo, porque ela é a mesma GPU. Então, ela, por si só, não vai causar perda de tempo. Mas se o processador Ryzen demora mais tempo para puxar um dado da memória e colocar dentro do processador, o CPU time dele vai ser maior. Se ele demora mais para, dentro do próprio núcleo, transferir dado de um núcleo para o outro, se esse tempo demora mais do que Intel, ele vai demorar o time de CPU time, mais do que Intel. Se a transferência de dados entre os caches L1, L2, L3 demora mais no CPU AMD, o CPU time vai ser maior. Então, no fim das contas, como a latência interna do CPU Intel e a latência entre o CPU Intel e a memória são menores, o tempo total do frame que o CPU está usando é muito pequeno. É muito menor do que o tempo em AMD. E aí, por que algumas vezes a diferença é pequena ou quase nula? Por duas questões. Primeiro, porque em alguns jogos, simplesmente o jogo forçadamente ignora a latência. Ele diz assim, olha, já que a latência está alta, não importa, mesmo assim transfere o dado para outro núcleo. E alguns jogos, não, eles sequer transferem essa latência para o outro núcleo. E aí, justamente por não transferir, que há um gargalo computacional por falta como é que eles chamam? É force de lá, mas eu não saberia a tradução. Mas por não forçar essa transferência dos dados de um núcleo para o outro e acabar não usando totalmente o processador. Agora, o outro ponto fundamental é que se um dia essa latência for resolvida, vai haver uma paridade entre AMD e Intel. E o outro detalhe também que é fundamental para a nossa compreensão é, quanto mais frames, quanto mais FPS, significa um tempo menor. Correto? Então, se você tem 100 FPS em vez de 60, ao invés de 16,6 milissegundos, você vai ter 10 milissegundos. Quanto mais frames, então, digamos, 200 FPS, você vai ter 5 milissegundos. Perceba que quanto mais frames você exigir serem gerados na sua placa de vídeo, você provavelmente vai precisar que o seu CPU tenha uma latência muito menor. E é por isso que, quando a gente tem jogos como Wolfenstein 2 e Wolfenstein Youngblood, que rodam ali em 150, 160 frames, vocês conseguem perceber uma diferença maior ainda. Porque é ali que a latência do Ryzen fica evidentemente aparente, né? Como realmente algo que demora, algo que atrasa, algo que gargala literalmente. Só que, mais uma vez, o gargalo de Ryzen é diferente do gargalo de Intel. Quando a Intel gargala, não é por falta de latência nem por falta de PC. Normalmente é por falta de clock no 9100F e no 9400F ou por falta de núcleo mesmo. O 9100F ele gargala por falta de núcleo. O 9400F às vezes gargala por falta de thread também. Então, quando gargala Intel, é falta de poder de processamento. Afinal, vamos combinar, né? Qualquer 3900X é muito melhor do que o 9100F, velho. E às vezes a gente vê que o 3900X perde para o 9100F mesmo tendo 3 vezes maior quantidade de núcleos, tá? Então, esses são os pontos que eu queria destacar com relação ao Ryzen. Deixa eu ver aqui no texto que eu divulguei lá no Medium se tem alguma coisa faltando aqui. E aí eu peço desculpa para fazer isso, mas é porque, na verdade, no final das contas, não. Acho que é basicamente... Bom, pessoal, para concluir, então, eu diria que a 1660 Super, uma excelente placa para você jogar em 1080p 60 FPS no Ultra. E eu acho que o melhor processador para você combinar com ela é o 9400F. Por que eu diria isso? Porque o 9600K vai render melhor um tiquinho em uma boa parte dos jogos, e obviamente 9900K, 8700 total, eles vão render um pouco acima. Só que eles são muito caros.
O 9400F é frio, tem 6 threads que vai rodar a maioria dos jogos suficientemente bem com essa placa, não vai exigir uma Z370, Z390, não vai exigir um watercooler custom, um watercooler, nada. Então, esse é o processador para você pegar, colocar numa placa simples, colocar uma memória simples, colocar 1660 Super e rodar em 1080p, 60 fps, sem dores de cabeça. Mesmo os processadores baratos da AMD, 3400G, 3200G, até um 2600X, por exemplo, que eu gostaria de ter aqui para testar para vocês, até um 2600, 1600, eles vão precisar de memórias topadas. Entendeu? De 3200 MHz, 3600 MHz, que isso talvez hoje até nem faça tanta diferença no custo. Mas isso aí é aquele tal negócio. Quando você coloca essas memórias em Ryzen de segunda geração nas builds atuais, você tem alguma chance de passar por problemas. Então, tudo é uma decisão sua. Se você acha que vale a pena, é porque eu vou usar em edição, porque eu vou usar... Não, tudo bem, beleza. Mais uma vez, a gente aqui não está querendo dizer assim, olha, monta com isso aqui que senão não presta. Não, não é isso. A gente está dizendo, se você quer gastar o menor possível, ter a menor quantidade de dor de cabeça e render bem, 9400F, uma H310, sei lá, uma B350, eu acho que é 350, 360, B360. Pronto, você não esquenta a cabeça. Põe uma memória 2400 lá, 2666, sei lá, até uma 2133, não tem problema. Vai render super bem. Agora, com o Ryzen você vai ter essas dorzinhas de cabeça, mas você pode também não ter. Então, se você não tiver, ótimo, vai render super bem também. E aí vai te dar margem para você trabalhar com edição, vai te dar margem para você trabalhar com streaming, vai te dar margem para outras coisas. Mas assim, se não importa isso, se o que você quer é só jogar em 1080p 60 fps sem dores de cabeça, meu amigo, 9400F GTX 1660 Super. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, eu espero que vocês deem like nesse vídeo, porque deu muito trabalho mesmo, você não tem ideia do trabalho que deu, tá? E eu espero que vocês comentem caso vocês tenham alguma crítica construtiva, tá ok, pessoal? Um grande abraço, sabedoria na cabeça, paz no coração e até o próximo vídeo.